Tudo bem com você, irmãos? Quem está bem, diga amém. Hoje, quarta-feira, é quarta-feira da família. Nós iremos falar sobre o quê? Que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Se a gente quer ver uma casa na presença de Deus, uma família na presença de Deus, a gente precisa fazer por onde? Por quê? No livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, vamos lá? Jeremias 2,13, no nome de Jesus. Olha o que diz aqui, para a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos? Não durma, tá? No nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas, o que, irmãos? Vivas. Uma das coisas que você nunca pode deixar, irmão, é de beber desse manancial de águas vivas. Você lembra quando Jesus, ele falou para aquela mulher samaritana, ele ofereceu para ela o quê? Água viva. E a água viva que iria jorrar para onde? Para a vida eterna. Mas aí que está, que quando Josué ele brandou, ele falou, quando Josué ele falou, e ele falou que disse o que? Em Josué 24,15, eu e a minha casa serviremos? Mas aí eu te pergunto, aonde que Josué ele bebia as águas? Aonde? Em Deus. Por quê, pastor? Se eu não bebo essas águas, meu querido, não tem como ver a minha casa andando de acordo com a palavra. Não tem como ver a minha família servindo a quem? Ao Senhor. Por isso que diz: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Aí diz: e cavaram cisternas rotas, que não retêm o que? Águas. Tem gente, irmão, que está aí, ó, cavando essas cisternas dentro da casa. Ô pastor, mas como assim? Porque, pastor, tem muita gente que acha que não precisa de Deus ou do Espírito de Deus. Meu irmão, para a gente se manter na presença de Deus, uma das coisas que a gente precisa ter é o Espírito de Deus. Por quê? Porque se você deixa o Espírito de Deus de lado, a sua cisterna está o quê? Rachada. A cisterna rota é uma cisterna rachada. É uma cisterna que não contém o quê? Água. Mas por que, pastor, que a minha cisterna está assim? Porque a sua cisterna está rachada. Porque ele deixa bem claro: o meu povo fez duas maldades, me deixaram. E deixaram de beber o quê? Beber água viva. Tem muita gente que está trocando, irmão, a bênção pela maldição. E é uma coisa que você não precisa e não deve fazer. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque a gente, meu irmão, tem que ser testemunho vivo que Jesus vive dentro de mim, que Jesus está em mim. Sabe por quê? Tem muita gente que fica falando, acho que você já ouviu, estivesse vivendo no mundo que nós estivemos vivendo hoje, Jesus andava com as prostitutas. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu? Jesus andava com os mentirosos, com os ladrões. E isso é uma grande, o que, irmãos? Mentira. Que as pessoas, meu irmão, pregadores, estão criando para as pessoas achar o que, pastor? Que Jesus vai andar com prostituta? Mas ele anda quando? Quando a prostituta ela se converte. Quando o mentiroso ele para de contar mentiras e começa a contar o que? A verdade. Porque a Bíblia deixa bem claro: andarão dois juntos se não estiver de acordo. Porque o próprio Jesus disse que o diabo ele é o pai da onde? Da mentira. Imagina só, Jesus andando com o mentiroso. Não, quando o mentiroso ele se converte, ele anda com quem? Com Jesus. Por quê? Porque quando o Bartimeu enxergou, ele andou com quem? Com Jesus. Quando a mulher do fluxo de sangue ela foi curada, ela andou com quem? Com Jesus. Quando aquela prostituta foi pego, aquela mulher que foi pego no ato do adultério, ela andou com quem? Com Jesus. Mas para andar com Jesus, eu preciso fazer o que, pastor? Viver de acordo com a sua palavra, andar de acordo com a sua palavra. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes você fica aí
E o homem, meu irmão, hoje ele é muito vaidoso. Quando eu falo homem, eu estou falando de homem e mulher. O homem, ele é amante de si mesmo. E uma das coisas, meu irmão, que o homem é tão vaidoso, que ele não gosta de ouvir elogios. Sabe por quê? Esses dias eu estava falando até para a Shayla. A gente foi, ela tirou a carteira agora, e aí em vez em quando eu dou o carro para ela andar, né? Mas eu vou na frente e ela vai do lado. Pastor, você não tem coragem? Tenho, vamos lá. De vez em quando eu dou um puxão no volante assim, ó. Puxo o freio de mão de uma vez. Falo para ela, não é assim, preste atenção. Aí ela chega em casa, ela fala, pai, qual é a minha nota? Eu disse, não te dou nota. Você sabe por quê? Porque no dia que eu te elogio, quando você vai pegar o carro de novo, você faz tudo errado. Então eu não vou te elogiar. A nota, pastor, pastor. Aí toda vez ela pergunta, pai, hoje eu fui muito bem. Eu disse, não foi bem ainda não. Precisa melhorar mais. Por quê? Porque quando você elogia, a pessoa ela faz o quê? Ela se acha. O ego dela vai para onde? Lá em cima. É, pastor, sim. O ego dela vai lá em cima. Eu digo assim, eu dei o exemplo dela, mas eu posso dizer outra característica. Olha, fulano, como tu tá magra, hein? Tá bonita, hein? A pessoa fica logo, o que tu tá tomando? Manjaro? Ozempic agora, né? Não, só academia e alface e proteína, tomando whey, creatina. Rapaz, como você está bonito. A pessoa fica logo o quê, irmão? Tô lá em cima. Mas não era para ser assim. Na segunda carta de Timóteo 3:1, a Bíblia diz assim, ó. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2. Porque haverá homens amantes de quê, irmãos? De si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a quem? A pais e a mães, ingratos e que mais? Profanos. Que coisa séria, irmão. Chega a tempos trabalhosos. Você, filho, que acha que sabe de tudo, você não sabe de nada. Às vezes tem filho que fala, meu pai está ultrapassado, já está velho. Às vezes chama até você de velhinho, né? Ou de velhinha, ou minha velhinha. Digo para você, irmão, esse velhinho, essa velhinha já teve a sua idade, e ele sabe o que é bom e o que é ruim. E tem filhos que não respeitam mais quem? O pai e nem a mãe. Você já perguntou para o seu pai se ele já dormiu com fome e você dormiu de barriga cheia? Você já parou e perguntou para o seu pai quantas vezes ele recebeu o salário e gastou tudo com a comida? Porque tem muita gente que não sabe de onde vem. Ele sabe que tem aonde? Na mesa, dentro de casa, que está tudo bem, tudo bom. Mas você já perguntou para o seu pai ou para a sua mãe qual foi o dia que ela ficou sem sono porque ela não pagou aquela conta? Tem gente, meu irmão, que nem dorme, mas já sabe o que acontece. O que acontece, pastor? Que muitas das vezes tem pessoas, meu irmão, que recebem um elogio e ela se perde aonde? No mundo. Sabe por quê? Ele deixa bem claro: soberbos, blasfemos, desobedientes ao pai e à mãe, ingrato e profanos. Às vezes recebem um elogio, não dentro da igreja, mas lá no mundo. E muitas das vezes lá no mundo, o elogio que você recebe faz o teu ego subir.
e faz você se tornar tudo vaidade. Tudo vaidade. E aí, meu querido, você acaba fazendo coisas que não deve. Por quê, pastor? Mas pastor, mas foi aquele homem ou aquela mulher, é assim, assado. Meu irmão, não faça cisternas rachadas dentro da sua casa. Tem filhos, pai, que olham para você. Tem filhos, mães, que olham para você. Tem vizinhos, meu amigo, que te vê. Você está indo para a igreja hoje. Tem pessoas que vão, meu irmão, e olham para você, você saindo de casa com a Bíblia. E sabe para onde você vai. E muitas das vezes você está fazendo o quê? Sendo ingrato, profano, desobediente, blasfêmio, soberbos, avarentos, presunçosos. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que é amante de si mesmo. E não era para ser assim. Ah, pastor, por que não era para ser assim? Romanos 12, 2. Cuidado com os elogios do mundo, irmão. Tem pessoas aqui que trabalham com pessoas mundanas, e tem pessoas mundanas que estão te elogiando. Os elogios do mundo pode você se perder no próprio mundo. Sabe por quê? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Mas ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de quem? Tem gente que está se conformando com as coisas do mundo, irmão. Acorde, irmão. Se conforme com as coisas de Deus. Leia a Bíblia, ore, clame ao Senhor. Ah, mas pastor, lendo a Bíblia, orando, eu estou fazendo o quê? Tomando da água viva. A minha cisterna não vai estar rachada, porque eu não vou ter, meu querido, a curiosidade para me viver no mundo. Não andar como o mundo vive, não viver como o mundo está vivendo. Você sabe por quê? Porque João capítulo 17, 14, João Evangelho 17, 14, diz, João Evangelho 17, 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo fez o quê? Os odiou. Por quê? Não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. As pessoas do mundo vão odiar a palavra de Deus. Aí você está lá no trabalho, aí você faz e age diferente. A pessoa no mundo vai te chamar de babão, de puxa-saco. A pessoa do mundo, meu querido, vai te ver você lá no chão. Por quê? Você tem um exemplo de José. O José, meu irmão, os irmãos de José, eles não eram de Deus. Imagina só, o próprio irmão vendendo o outro irmão como um escravo. Eles não amavam José de verdade. Mas aí acontece que o mundo, ele odeia o quê? A palavra. O mundo odeia a palavra. E se o mundo odeia a palavra, pastor, e eu vivo nesse mundo? Cuidado, o espírito do mundo, ele é maligno. Ah, mas pastor, mas eu tenho ali alguém que faz que é um anjo, meu irmão. Cuidado, tem mensageiros aí que diz que é anjo e estão te levando aí por aonde? Para o mundo. Está surgindo, meu irmão, muitas igrejas, muitos pastores, e nem todos estão falando a verdade. E tem muita gente se corrompendo. Um dia desse eu estava vendo na internet fila na igreja para tatuar. Na igreja, para fazer uma tatuagem. Alguém chegou a ver isso? Você viu? Para você ver. Ah, mas pastor, parece os críticos. Sim, tal, isso aqui. Você tem que ter cuidado, irmão. Muito cuidado.
A gente vive no mundo, mas não devemos viver como o mundo vive. Porque Evangelho de João 14, 26. Mas aquele que é consolador, quem é o consolador? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem ensina a palavra? Quem te coloca nela? É você, meu querido, que busca o entendimento. Porque o Espírito Santo, ele vai ser enviado no nome de Jesus, vai te ensinar todas as coisas, e você lembrará de tudo quanto ele tem falado. Quando você lê a quem? A Bíblia. Pastor, mas o Espírito Santo é ele que vai me guiar através da onde? Da palavra de quem? De Deus. Mas muitas das vezes você está aí nessa, hein? Ah, meu Deus, e agora? Ah, Jesus, como o pastor falou ainda agora, Jesus estivesse aqui no mundo hoje, ele andaria com os ladrões. Ó, não. Porque se Jesus andasse com o ladrão não roubaria mais. Se Jesus andasse com o mentiroso ia parar de mentir. Ah, pastor, Jesus vai andar com os adúlteros, então ele vai parar de adulterar. Ah, com os prostitutos, ele vai parar de se prostituir. Você sabe por quê? João 17, 17. Olha o que diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É na palavra que ele vai viver. Ele não vai viver mais na mentira, na palavra. Você sabe por quê? João Evangelho 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo da onde? Do pecado e da justiça, e da onde mais? E do juízo. Quem que vai convencer o mundo? Jesus. E Jesus hoje é quem? A palavra. Ah, pastor, é? Sim. É Jesus que vai fazer a obra. Agora não fique caindo nessa, irmão. Isso são ciladas de quem? De Satanás. Sabe por quê? Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz aqui. Primeiro livro aos Coríntios 2, 9. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você entendeu? As coisas, mas como está escrito, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram aonde? Ao coração, da onde? Do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí eu vou te dar um exemplo. Você vai lembrar da mensagem de domingo? Quando o José ele foi tentado com a mulher de Potifar, ele se fez de quê? De surdo. Todos os dias ela convidava, deita comigo. E ele, não dava o que para ela? Ouvido. Até que um dia que ela assediou ele. Não foi ele que assediou ela, foi ela que assediou ele. Você sabe para onde que o José não levou? Para onde, irmãos? Para o coração. Sabe por quê? Você não já ouviu na Bíblia dizendo? Só de pensar já é o quê? Pecado. Ele poderia pensar: como é bonita a mulher do Potifar, como ela é linda, se ela me desse uma oportunidade. E deu. Mas o versículo 10 diz assim, mas Deus nos las revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de quem? De Deus. 11. Porque qual
dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito de quem? Do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão quem? O Espírito de Deus. Mas pastor, mas eu não tenho esse Espírito de Deus. Como é que eu faço para me conseguir? Você tem que buscar em quem? Em Deus. Ah, mas pastor, mas como que eu faço isso? Se converta. Aceite a Jesus como o único Salvador, Jesus Cristo. Você sabe por quê? Irmãos, vai completar 17 anos que eu entrei na igreja, que eu me converti e aceitei Jesus. No início da minha caminhada não foi fácil. Eu tinha um vício, bebida. Eu não usava droga, mas eu bebia muito. Muito. Você sabe quando você não tinha dinheiro e comprava cachaça? Era isso. Não tinha dinheiro e comprava temperada de laranja. Eu lembro como hoje. Mas pastor, nesses 17 anos que o senhor está completando, se alguém perguntar para o senhor e dizer: pastor, nesses 17 anos, quantas vezes você bebeu? Eu não vou ficar pensando não, porque eu já tenho a resposta. Qual é a resposta, pastor? Nunca. Nunca bebi. Nunca nem senti vontade de beber, porque eu me converti. É a mesma coisa. Pastor, eu gostava de adulterar, de trair a minha esposa, ou trair o meu marido. Se você se converteu, você não vai gostar mais. Você sabe por quê? Porque hoje você está compreendendo as coisas de quem? De Deus. Você compreende as coisas de Deus. Ah, o senhor falou de bebida, você falou de adultério, mas também tem gente que gosta de mentir. Se você se converteu, você não vai mentir mais. Você sabe por quê? Porque você agora compreende as coisas de quem? De Deus. Você vive nas coisas de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Você até tenta mentir. O diabo até te influencia, mas você fala a verdade. Poderia dar outros exemplos. Porque quando você vê a pessoa, meu irmão, faz uma pergunta para ela, ela fica ela puxa a mente. Quer dizer o que, pastor? Algo de errado tem. Porque quando a pessoa ela se converte, ela tem sempre a resposta na bucha. Ela não pensa. Ela não vai ficar puxando a mente. Ah, será que eu fiz? Será que eu errei? Será que isso aconteceu? Será que isso é assim, assado? Não, ela vai ter a resposta onde? Na hora. Não é depois não, porque o Espírito de Deus está onde? Na sua vida. Por quê, meu irmão? Você sabia que quando Davi ele pecou, ele sabia que ele estava em pecado? Como, pastor? Ele reconheceu a sua transgressão. No Salmo 51:3, coloca bem rápido aqui, só para nós ver. Salmo 51:3. Olha o que diz: porque eu conheço as minhas transgressões. Ele admitiu que ele sabia o que ele fez. A pessoa sabe, irmão. Ela não vai ficar porque o meu pecado sempre está diante de quem? De mim. Então, pastor, eu preciso me converter. Então se converta. Você sabe por quê? Versículo 12, 1 aos Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito de quê? Do mundo. Aqui já para um pouquinho. Olhe para o seu irmão, diga para ele: você não tem o Espírito do mundo. Pastor, como que eu não tenho o Espírito do mundo? Você é de Deus, irmãos. Sabe por quê? Mas o Espírito que provém de quem? De Deus.
para que pudéssemos conhecer e que nos é dado como? Gratuitamente por quem? Por Deus. É dado de graça. De graça. Por isso que a sua cisterna não tem que estar rachada. Tem gente que está se corrompendo com a cisterna rachada, infelizmente, e está dando uma brecha para quem? Para o diabo. Ah, mas a cisterna rachada com o que, pastor? Uma ira. Às vezes vem para a igreja, eu não gosto daquele obreiro. Eu acho aquela obreira com o nariz tão levantado. É coisa do diabo, irmão. Já teve gente que ia ver aqui na igreja, que olhava para o obreiro e dizia: o obreiro está me olhando de cara feia, pastor. Eu disse: como assim? Quem é ele? É o fulano. Eu disse: tá, então vou falar com ele. Eu disse assim: irmão, mostre esse dente amarelo para essa mulher e diga que você é alegre, feliz. Não, porque eu chego na igreja e está todo tempo. Às vezes é porque você não tem intimidade com aquela pessoa, irmão. E isso você leva para onde? Você não tem mais esse espírito do mundo. Você não tem que ter esse espírito do mundo. Você tem que ter o espírito de Deus. Sabe por quê? Você é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Tem gente, irmão, que a gente pensa: rapaz, o irmão ali é tão sério, né? A gente olha para ele. Meu irmão, quando você chega perto dele, aquele irmão, meu irmão, você morre de sorrir dele. Por quê? É diferente. Sabe como a gente conhece as pessoas? Convivendo. Mas eu não suporto o pastor. Estou 2 anos e 6 meses aqui, tem que continuar suportando. Eu não sei quando eu vou embora, mas tem que ficar, irmão. Mas eu não gosto, ele é tão novo. Não importa. Pode ser um novo, um velho, um meio velho, né? Pode ser um bonito, um feio, um barrigudo, um careca. Você tem que continuar. A obra é de quem? É de Deus. Mas sabe o que acontece? Nós queremos escolher. Se a gente for escolher sempre o preferido, você nunca vai escolher aquele que te agrada, ou aquele que não te agrada. Sempre aquele que te agrada. Por quê, pastor? Aquele que é legal. Olha como eu gostava. Eu posso até relembrar alguns, né? Dizer: como eu gostava do Ricardo, ou como eu gostava da pastora Fernanda. Eu amava o Orecha. Oh, meu Deus, como eu olhava ele com aquela barriguinha, né? Às vezes você estava dizendo: como eu gostava dele, falava tão bem. Passou. Como eu não gostava do pastor Lopes. Por quê? Ele falava assim: irmão, Mas, irmão, você tem que amar o espírito de quem? De Deus. É Ele que faz o quê, irmãos? A obra. Sabe por quê? Porque Ele diz mais: mas nós não recebemos o espírito do mundo. Então, se você, meu irmão, está agindo com um homem mundano, você está tendo o espírito não de Deus, mas sim do mundo. Mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, e o que nos é dado como? Gratuitamente por quem? Por Deus. 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pastor, quem que compara? O Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque, meu irmão, nenhuma promessa de Deus vai ficar para trás. Todas elas vão se cumprir na sua vida. Eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Mas eu tenho que crer, porque eu tenho que ser o quê? Espiritual, não carnal.
Ah, pastor, mas eu tenho que crer. Continuar crendo. Você sabe por quê? O versículo 14 diz assim, ó: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Eita, pastor, nós devemos ser guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Viver aonde, pastor? Na palavra. Ah, pastor, quem é o nosso professor? É o Espírito Santo. É Ele que te ajuda, é Ele que te guia, é Ele que move os céus e a terra e faz sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque se você, meu irmão, não tiver o testemunho do Evangelho, cuidado, as pessoas que podem estar próximas de você se perder. Atos 1:8. Atos 1:8. Isso aqui é um versículo muito conhecido por nós. Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito. Qual é o Espírito? Santo, que há de vir sobre vós. Aí diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da onde? Da terra. Ele pede para você ser testemunha. Qual testemunha de quê, pastor? Do Evangelho. Você sabe onde é o Jerusalém? Não sei, pastor, nunca nem fui lá. Quando ele fala de Jerusalém, não é lá em Israel. Ele está falando dentro da sua família, casa. Aí eu te pergunto, você tem dado um bom testemunho para o seu marido? Ou para a sua esposa? Ou para os seus filhos? Você tem mostrado que você é uma mulher de Deus ou um homem de Deus? Ou você tem agido como um homem que tem o espírito do mundo? Às vezes tem gente, irmão, que ele está vendo a coisa errada, mas ele fica passando a mão na cabeça. A gente não pode ser assim. Por quê? Porque você, meu irmão, ficar passando a mão na cabeça, você pode fazer como os pais de Sansão. Ah, pai, vamos te levar ali para conhecer uma mulher estrangeira. Aí levaram os pais para conhecer. Foram por um caminho e voltaram pelo mesmo caminho. Encontrou um leão. A Bíblia fala que Sansão rasga aquele leão no meio. E aqui, quando ele volta, ele encontra um leão cheio de quê? De mel. E a Bíblia fala que ele dá para quem? Para os pais. Porque os pais fazem tudo que o filho quer. Ah, mas o meu filho, meu querido, se Deus fizesse o que Jesus queria naquele momento, Ele não teria ido à cruz. Se você fizer tudo o que o seu filho quer, você não vai deixar seu filho ir para onde? Para o céu. Você sabe por quê? O maior culpado não vai ser ninguém não, é você mesmo, porque você está agindo como uma pessoa com o espírito do mundo, não como uma pessoa do espírito de quem? De Deus. Tem pessoas que ela não gosta de ouvir não. Você fala não para ela. Já falou não para um filho e ele é birrento? Já viu aqueles filhos birrentos? Vai em algum lugar e você olha e ele começa a chorar. Ah, mamãe, eu quero pipoca, Pipoca? Lá em casa, quando os meninos eram pequenos, eu sempre ensinei eles e minha esposa também: nós vamos sair, nós não tem dinheiro e não peça nada. Já estava o quê? Tudo consciente e tudo falado. Podia ver e querer, mas não pedia, não chorava. E se desse, amém. E se não desse, amém também. Mas hoje o menino quer ter iPhone, iPad, iPhone. O menino quer ficar na televisão. Hoje, meu querido, dificilmente você vê aí as crianças brincando com carrinho. Quero brincar com o quê? Free Fire e tal, e não sei o que, e vira porque torna. A geração Z agora
É uma geração, meu irmão, que está sendo mal acostumada. Por quem, pastor? Por nós mesmos. Antigamente o pai dizia: menino não sai, o menino não saía. Hoje, menino não sai, ele já foi. E não obedece mais não. Sabe por quê? Nós não estamos dando um bom testemunho. Aí diz mais: testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judeia. Judeia onde é? A parentela. Você tem que dar um bom testemunho na sua parentela. Os parentes têm que ver Deus em você, irmão. Olhar que você é um homem de Deus e reconhecer um líder. Como, pastor? Um líder, assim, uma mulher de oração, um homem de oração. Porque diz mais: Judeia, ó, Jerusalém, Judeia e onde mais? Samaria. Onde é Samaria, pastor? São seus vizinhos. Os vizinhos que ouvem. Que tem vizinho que é curioso, né? Misericórdia. Não pode ouvir um grito na tua casa e está brigando. É? Tá batendo nela. Ela está apanhando. Olha ele, olha o crente. Tá? A gente tem que dar um bom testemunho também. E aí ele diz: até os confins da terra. No seu trabalho, irmão, você tem que dar um bom testemunho, mostrar que Deus está na sua vida. Você sabe por quê? Porque, meu querido, você não vai agir como um homem natural. Rapaz, o fulano sempre ele diz: olha, ele é lá irmãozinho da igreja, ele é diferenciado. Sabe por que ele é diferenciado? Porque ele tem o espírito de quem? De Deus. Olha, o fulano: ei, fulano, vamos fazer isso. Opa, calma aí, as coisas não é desse jeito. Rapaz, o irmão aí sempre bota e freia e sempre diz isso, ele nunca age. Você sabe por quê? Porque, meu irmão, ele faz a diferença nesse mundo. Você tem que fazer a diferença, irmão. Você tem que levar o seu testemunho, que o Espírito de Deus está sobre a sua vida, em todos os lugares. Por isso, meu querido, não deixe a sua cisterna ficar rota, rachada. Por quê? 1 Coríntios 2,9 novamente, para a gente encerrar e fazer a oração pela família, em nome de Jesus. Olha o que diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 10. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de quem? De Deus. Guarde no seu coração, Deus sabe de tudo. Não cave cisternas rotas, seja cheio de água viva. Você vai falar dentro de casa e dizer o que? Eu e a minha casa serviremos. Diga agora então: eu e a minha casa serviremos. Diga novamente, eu não ouvi. E isso só pode falar quem tem o Espírito de quem? De Deus. Ainda não tenho? Busque e Ele vai te dar. Glória a Deus. Fique de pé, segure o seu pedido na mão.